Graça e paz a todos os irmãos. Que bom estarmos juntos na casa de Deus. Que bom que podemos nos encontrar, buscar ao Senhor e saber que Ele está conosco, ouvindo as nossas orações, a nossa súplica, e que podemos confiar nesse Deus que tem derramado o seu amor por nós. No nosso boletim temos o Salmo 146, versículo 1, que diz: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 419, Graças dou por minha vida. A Rosimeire. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 146. São 10 versículos. Nós vamos ter a oportunidade de fazer a leitura. Ainda que assentados, vamos ler todos juntos. E é muito bom que nós tenhamos a Bíblia, mas para lermos juntos precisamos ler na projeção, porque cada um tem a sua versão. Mas vamos ler juntos a partir da projeção e vamos ver essa firmeza da fraqueza, na verdade a fraqueza do homem e a firmeza da fidelidade de Deus. Leiamos então. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos.
O Senhor ama os justos. O Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Graças a Deus por isso. Nós vamos ter a oportunidade de continuar cantando e louvando ao Senhor. Então quero chamar à frente a equipe para que continuemos nesse espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé, para nós louvarmos o nosso Deus. Vamos declarar nessa manhã que nós adoramos. Vamos declarar que a gente ama o Senhor. Essa música que fala: quero louvar, quero amar-te, eu quero servir. Vamos declarar nessa manhã que nós temos essa vontade de adorar ao Senhor. Amém? Como é bom, né, a gente estar na casa de Deus. Às vezes é difícil, né, a gente levantar cedo. Eu falo por mim e levanto cedo todos os dias. Mas quando a gente está aqui, a gente tem, não é emoção, mas é uma alegria tão grande de estar aqui, que todo o esforço que a gente faz vale a pena, né? E essa música que a gente vai cantar, esse corinho que fala,
Fala só de ouvir tua voz e sentir teu calor, né? Teu amor. E Jesus, que doce nome. Realmente Ele tem um nome que transforma os nossos corações. Às vezes a gente está triste, abatido, mas Ele vem e traz a alegria aos nossos corações. É isso que eu sinto no meu coração. Porque às vezes eu estou chorando por algum motivo, e eu ajoelho, eu oro, e logo vem a alegria. Só Ele pode trazer a alegria que ninguém pode trazer nesse mundo. Amém, irmãos? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. A igreja pode se sentar. Nós vamos orar ao Senhor e vamos interceder. E na nossa lista de oração nós temos muitos nomes, irmãos que estão passando algumas dificuldades, temos nomes de pessoas que não estão conosco, mas temos representado essas pessoas diante de Deus. Então quero pedir que você aí no seu lugar, se você precisa orar pela sua vida ou por alguém que você está colocando diante de Deus, vou pedir que aí no seu lugar você fique em pé. Nós vamos orar ao Senhor e vamos apresentar a sua vida ou a sua intercessão a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Então, aquele que precisa colocar a sua vida ou a vida de alguém, fique em pé no seu lugar mesmo. Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, em Ti está a nossa confiança. O Senhor é fiel e o Teu poder é manifestado de muitas maneiras. Algumas vezes nós confiamos em Ti e as coisas se resolvem naturalmente. Muitas vezes encaminhamos os doentes para os médicos, os nossos currículos para alguém que conhecemos,
E assim o Senhor age de uma maneira natural, que às vezes nem percebemos, mas o Senhor cuidou das nossas vidas. Outras vezes vemos uma manifestação sobrenatural do Senhor. O Senhor vem e age, e as pessoas não sabem explicar como aconteceu, mas nós sabemos que foi o Senhor. Foi a tua misericórdia manifestada nas nossas vidas. Por isso, há esperança no nosso coração. Por isso, exercitamos a fé e buscamos ao Senhor por algumas coisas que nós nem vemos como elas resolverão. Mas as nossas vidas estão sendo colocadas diante de Ti. Algumas outras vidas são colocadas. Uma vida do Samuelzinho, uma vida da Valentina. Crianças tão pequenas, ó Deus, tão pequenininhas, que não podem resolver nada por si mesmas. Mas nós as apresentamos ao Senhor, junto com todos os nomes que têm estado na nossa lista, que temos orado, que temos intercedido. Alguns nomes, ó Deus, nós oramos já há muito tempo. Alguns nomes têm estado nas orações de muitas pessoas, mas nós confiamos em Ti, nós temos esperado no Senhor. Outros, ó Deus, tão rapidamente o Senhor respondeu, e quando nem imaginávamos, nós vimos a ação do Senhor. Por algumas coisas que nós nem imaginávamos também como o Senhor resolveria, mas lá veio a solução do Senhor, e nós te agradecemos, e nós reconhecemos que foi o Senhor. Queremos firmar a nossa fé no Senhor, no Deus que responde a nossa oração, no Deus que é a nossa segurança. A Ti, ó Deus, oferecemos as nossas vidas. A Ti, ou diante de Ti, estão sendo colocadas as nossas súplicas. Em Ti esperamos, em nome de Jesus. Amém. Firme nas promessas, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, reconhecendo o Deus que é firme em suas promessas, para fazê-las e para cumpri-las. Vamos cantar o hino 344. Enquanto isso, os irmãos têm a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Firme
então um irmão que voluntariamente pudesse vir aqui à frente, orar ao Senhor, consagrar os dízimos e ofertas. E enquanto ele vem aqui à frente para orar e agradecer pelos dízimos e ofertas e pelas nossas vidas, eu vou pedir que você saia do seu lugar e cumprimente o seu irmão, cumprimente aqueles que estão conosco nos visitando, que você possa recepcionar todos aqueles que estão conosco, que seja esse momento de comunhão e gratidão a Deus pelas nossas vidas, pela nossa igreja também. Graças a Deus. Eu já cumprimento o pastor. Mais uma vez. Lembra não? Mas é ótimo. Para ser voluntário aqui na frente é mais difícil, né? A pessoa tem dificuldade. Essa é bom. Tá aqui na ponta da língua. Tá na ponta da língua aqui, porque a sua classe é a minha. Duas classes, né? Dona Meire e tal. Então, vamos pedir que Deus mande as pessoas para que a gente possa ter uma facilidade. Isso. Era assim. Aham. Nós vamos orar então, meus irmãos, nesse momento de comunhão em que Deus está habitando os corações de cada um e dando essa alegria de nos revermos cada domingo pela manhã. Oremos. Nós te damos graças, Senhor nosso Deus, pelo privilégio que nós temos, escolhidos e tirados do mundo, Pai. Nos constituímos a tua igreja, a igreja que se reúne para te louvar e glorificar teu nome e aprender de ti, Senhor, para que haja o crescimento. Abençoa este grupo, Senhor, que aqui está reunido, e aqueles que não puderam estar conosco, que possam também se esforçar para sempre estar com a igreja reunida, porque aqui nós nos reforçamos, aqui nós nos alimentamos com a tua palavra, com a palavra pregada pelo nosso pastor, e podemos então, Senhor, sair daqui para pregar a tua palavra, para testemunhar do teu amor pelo povo que está aí fora, perdido nas trevas. E nós te agradecemos, Pai, pela voluntariedade de cada irmão que traz a sua oferta sempre para que esse trabalho possa prosseguir, para sustentar a tua obra, Senhor. Abençoa aqueles que deram, para que nunca lhes falte o suficiente em casa, Pai. E aqueles que ainda não podem dar ou são desempregados, que o Senhor possa abençoá-los, para que eles possam começar a ganhar o seu pão de cada dia e dividir, Senhor Deus, com aqueles que precisam. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos que têm sido muito boas aqui e têm acrescentado muito ao nosso coração. Especialmente ontem, os nossos jovens puderam ir até a Cristolândia, ali em Itaquá, que é o primeiro estágio. É o pessoal que estava vivendo na Cracolândia e eles pedem ajuda à missão que está exatamente ali no centro, na rua Barão de Piracicaba. E eles pedem ajuda, então eles são retirados da rua e são levados para Itaquá, onde são internados ali voluntariamente. E lá é o primeiro estágio, onde eles vão passar pela abstinência, pela adaptação. Ali vão ter atividades, terapia ocupacional, também vão ter ali a evangelização, o ensino da palavra de Deus, para que eles sejam encaminhados a uma nova vida. É bastante difícil, mas os nossos jovens estiveram lá. Mas além dos nossos jovens, eles levaram ainda jovens da Igreja Batista de Vila Guarani e da PIB do Brás. Então foi um grupo muito bom, pudemos ali estar com eles e abençoá-los. Além disso, as nossas crianças prepararam um presente, levaram esse presente para eles. Os nossos átomos prepararam presentes e levaram. Então as nossas crianças, nossos átomos não estavam lá, mas abençoaram aquele grupo. Depois os jovens deixaram também lá, fizeram uma campanha de barbeadores e desodorantes e aí entregaram para eles. Então eles se sentiram muito felizes por receberem os nossos jovens, por cantarem juntos, por louvarem a Deus, por terem um momento ali de comunhão, de conversa, de receberem todos esses presentes. Foi muito especial para eles, mas com certeza nós fomos os maiores abençoados por estarmos lá servindo ao Senhor. Isso é uma coisa muito importante.
nós nos sentimos muito bem quando a nossa vida é útil, né? Faz muito bem para nós. Esta semana nós recebemos na quinta-feira, e esse é um detalhe bastante importante que eu queria também dividir com os irmãos. Nas quintas-feiras nós temos recebido muitas bênçãos de Deus. Alguns missionários que às vezes não podem vir nos domingos, que a agenda deles está cheia, ou que nós temos já uma atividade, não dá para marcar a presença deles no domingo, eles têm vindo às quintas-feiras. Nessa quinta-feira nós recebemos o missionário Anatoly e sua esposa Irina. Eles são ucranianos e vieram da Ucrânia e estiveram conosco e dividiram conosco então o trabalho que Deus tem feito na Ucrânia e em mais 6 países vizinhos. E o pastor Anatoly, então ele dirige por volta de 60 missionários que trabalham naquela região. Regiões difíceis, onde tem várias religiões dominantes, com várias perseguições e dificuldades, mas que ele pode contar como Deus tem abençoado e como ele pode levar a palavra de Deus. Então nós somos tremendamente abençoados. E outros missionários que já estiveram conosco, outras oportunidades e programas que nós temos feito. Então deixo aqui uma palavra para que você, se você tiver oportunidade, venha quinta-feira participar conosco. É uma grande bênção. E tem algumas oportunidades como essa, que eu recebi ligação na quarta-feira, dizendo: pastor, tem um missionário, ele está aqui no Brasil, podemos marcar? Podemos. E ele veio, então foi muito especial. Se você puder vir às quintas-feiras, começa às 8 horas da noite, com certeza você será abençoado nas nossas reuniões. Tivemos também a nossa noite de vigília na outra quinta-feira, então tivemos o culto, depois ficamos para a noite de vigília, também foi muito especial. E estamos tendo várias ações onde nós buscamos a Deus, onde servimos ao Senhor. Então a nossa igreja movimenta-se muito mais do que só o domingo, e eu dou graças a Deus por isso, porque reflete o nosso amor ao Senhor, nossa convicção em Deus, e como os irmãos estão engajados no trabalho e nas oportunidades que Deus tem dado. Os irmãos têm cooperado de muitas maneiras, então a sua oferta tem ido para vários lugares. Nossa oferta tem ido lá para Cristolândia. Lá eles fazem 20 quilos de arroz por refeição. Então não é algo muito fácil. Mais o feijão, que são 8 quilos, e mais a mistura, e mais o café da manhã, e mais as doações de roupas, né? O corte de cabelo. Então tem uma ação que custa muito dinheiro. Ontem eu estava falando com um rapaz chamado Gilberto. Ele falou assim: pastor, eu estou aqui há 2 anos, mas eu ainda não estou preparado para morar longe daqui. Eu já estou recuperado, estou trabalhando fora, mas eu vou, trabalho e volto, porque eu não posso ainda morar fora. Ele falou: aqui está muito bom, né? Que bom, porque ele vai lá, ele come, ele dorme, ele é sustentado pelas ofertas que os irmãos depositam aqui. Nesse mês também estamos em missões mundiais, e esses missionários, como o pastor Anatoly, são sustentados pelas ofertas dos irmãos. Eu dou graças a Deus porque esta é uma igreja que coopera. E eu quero incentivar aqueles que por alguma razão ainda não cooperam. Se alguém ainda não dá a sua ofertinha para missões, para os trabalhos específicos que nós sempre falamos aqui, eu vou pedir que você motive o seu coração a participar, a fazer parte de todas essas oportunidades de servirmos ao Senhor. Você tem o seu dízimo serve para o sustento da igreja, para pagarmos as contas da igreja, para fazermos as reformas, e como os irmãos viram, o nosso sistema contra incêndio já está sendo instalado, os nossos hidrantes já estão com água, e tudo isso é muito caro, mas Deus tem abençoado. E a sua oferta é enviada para todos esses trabalhos que são feitos fora. Você pode ver no boletim que nós começamos pela MCA, a campanha do óleo, onde nós vamos trazer 1 litro de óleo para que esse óleo seja mandado para o Lar Batista, que cuida das crianças que não podem ficar com as suas famílias. Então, de todas as formas, nós podemos ajudar, participar, nos envolver. Nós temos as cestas básicas, que você dá a sua ofertinha de 2, 3, 5, 10 reais, e nós juntamos, compomos as cestas básicas que vão para as pessoas com necessidades. Então, de todas as formas, nós podemos cooperar. Eu quero incentivar aqueles que ainda não cooperam, para você entregar a sua ajuda também. Então, sempre que tiver oportunidade, você pode colocar no gasofilácio. Nas nossas assembleias é prestado contas de cada centavo que entra, para onde que vai. Você pode acompanhar tudo que é feito. Então, graças a Deus,
aqui na Igreja Batista, em qualquer Igreja Batista, tudo é muito aberto, você pode acompanhar todas as contribuições, para que a gente possa dar com alegria, saber o que Deus está fazendo e acompanhar tudo que Deus tem feito. Graças a Deus por isso. Hoje, quero deixar um recado também, que hoje vamos iniciar as classes de preparação para o batismo e as classes de quem já se batizou. Então, de preparação para o batismo, é a minha classe para os adultos, a classe da Dona Meire para adolescentes, juniores, e a classe daqueles que já se batizaram há pouco tempo, com o irmão Célio, que esteve aqui à frente orando. A classe do irmão Célio é ali em cima na galeria, subiu a escada, é a primeira porta. A minha classe é aqui no gabinete pastoral, e a classe da Dona Meire é aqui em cima, né, Dona Meire? Atrás do batistério aqui, sobe a escadinha, tem a classe ali. Então, todos nós temos oportunidade. Essa classe de preparação para o batismo, eu quero pedir que os irmãos me ajudem, porque às vezes a pessoa fica constrangida, ela não sabe para onde ela vai, ela queria aprender, queria ter uma ideia das coisas. Então nós direcionamos para essa classe. Não significa que se ela está lá, ela já vai se batizar. Significa que ela vai lá para conhecer, para entender, para tomar uma decisão. E ela pode ou não se batizar, é o desejo dela, mas pelo menos ali ela vai entender, vai chegar a uma decisão. E assim, o nosso objetivo é fazer com que ela conheça a palavra de Deus, conheça a Igreja Batista, conheça principalmente o relacionamento dela com Deus e o que Deus espera dela. E a classe de irmão Célio é para reforçar depois as doutrinas, o entendimento, tirar outras dúvidas e integrá-la ainda mais na igreja, para que ela possa se envolver em todas as coisas. Então agradecemos a Deus por tantos professores que temos, líderes, esses trabalhos que são tão importantes para as nossas vidas. Irmã Rosalina, cadê a irmã Rosalina, por favor? Agora é a sua mensagem musical, nós vamos ouvi-la, depois vamos ouvir a palavra de Deus também.
Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 16. O Salmo de número 16 é um hino de Davi. A atribuição de hino é dada a poucos salmos. Alguns salmos ali, por volta do número 60, também recebem o título de hino. É cantado por toda a congregação, mas é uma expressão bastante pessoal, falando sempre na primeira pessoa, e por isso eu quis chamar este estudo do Salmo capítulo 16 hoje, de uma maneira bastante pessoal, de minha segurança. A minha segurança, Salmo de número 16. Vamos lê-lo então. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão só a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Irmãos, que expressão pessoal de Davi, e como ela tem uma importância tão grande para cada uma das nossas vidas, e desde aquela época para a vida das pessoas, que eles tornaram isso um hino para ser cantado por toda a congregação em muitas das suas reuniões. E hoje eu quero estudar este salmo para que fique registrado nos nossos corações a minha segurança. E quando eu digo minha, a de cada um de nós, para você dizer para você mesmo, a minha segurança, para que isso fique no seu coração e que você não se esqueça dessa segurança que está em Deus e está em Cristo Jesus, mesmo indicando este salmo escrito muitos anos antes de Cristo. Dividi esse estudo em 4 partes, para que a gente possa idealizar ou visualizar melhor sobre a minha segurança. E a primeira parte desse estudo está simplesmente no versículo 1, onde há um pedido. E se colocamos tudo isso na primeira pessoa, eu quero colocar então como o meu pedido. Então o meu pedido está no versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Nós estamos falando da segurança, então aí está o meu pedido, pedido da minha segurança, que Deus guarde a minha vida, que Ele seja o meu refúgio. Para muitas situações na vida, às vezes eu não tenho ou não visualizo, não percebo e não noto nenhuma melhora ou nenhuma perspectiva ou saída ou solução. E às vezes apenas esta oração, ela vai refletir tanto a situação da minha vida, como pode refletir a minha desesperança ou a minha esperança. Muitas pessoas pedem a ajuda de Deus, mas continuam sem esperança, porque elas pedem ajuda apenas porque não tem mais nada a dizer, mas aquele pedido não foi uma oração sincera. O que nós estamos vendo aqui é uma oração muito sincera de alguém que entende o que está acontecendo, entende com quem se está falando e entende o que pode acontecer. Fiquei pensando enquanto meditava nesse texto a respeito das nossas orações. Talvez nós classificássemos a nossa oração em alguns tópicos.
preciso orar pela minha segurança, preciso orar pela minha saúde, preciso orar pela minha família. Então nossa grande oração é: Deus, guarda a minha vida, Deus, cuida da minha saúde, e por último, Deus abençoa a minha família. E ali acabou a minha oração. Às vezes eu entendo as coisas que eu preciso, classifico, pensei muito como apresentar isso ao Senhor e apresento, e 3 linhas eu já encerrei minha oração. E eu aprendo com Davi neste hino tão importante que ele tem muito mais a dizer ao Senhor, como ele pode conversar com Deus. E eu falo um pouco desse conversar com Deus no editorial que está no boletim hoje, da gente ter esse momento de conversar com Deus, de abrir o coração, e talvez seja isso que Ele está nos ensinando. Então, se a oração dele é apenas: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio, agora ele quer explorar tudo isso, ele quer dividir com o seu próprio coração, e é uma oração muito pessoal, e ele quer tratar isso de uma maneira onde ele entende a importância e ele entende todas as implicações do seu pedido. Então ele vai para uma segunda parte, depois do meu pedido, ele vai para minhas constatações. Estas constatações nós percebemos no versículo 2, 3 e 4. Algumas constatações. Por que posso pedir que Deus me guarde, que Ele seja o meu refúgio? Constato algumas coisas, diz Davi no seu cântico. No versículo 2: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Se eu colocar de uma maneira bem racional, mas ainda usando a fé, o conhecimento de Deus e as Escrituras, eu percebo que todas as coisas são passageiras. Nós temos os nossos bens, a casa, o carro, outros bens menores, os móveis, eletrodomésticos, temos talvez outros imóveis, e às vezes a nossa segurança está nessas coisas. Talvez no nosso emprego, alguns na aposentadoria, alguns nos recursos, na empresa, ali está a nossa segurança. E se alguma coisa acontece, vem alguma crise, tem alguma dificuldade, a nossa segurança está abalada. E o que Davi está dizendo é que é ótimo que se tenha bens, que bom que Deus nos abençoou. Mas ele chega a uma constatação importante: Deus é o meu Senhor. Por Ele ser Senhor, todos os bens que possuo, na verdade, vieram de Deus, e quando Deus quiser, Ele pode tomar, porque a minha segurança vai estar no meu Deus e não nos nossos bens. No versículo 3 ele continua dizendo: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E sobre essa palavra santos, fiquei meditando, porque hoje nós ouvimos muito sobre os santos, sobre beatificação, na invocação dos santos, na intermediação que é ensinada dos santos. Quando a Bíblia fala que o único intermediário é Cristo, não pode haver nenhuma outra pessoa pode ser chamada de mediadora entre homem e Deus. Mas nós aprendemos esta maneira de buscar a Deus, e muitos continuam buscando ainda através dos santos. E outra tradução nos traz a ideia de fiéis. Então, quando Davi faz essa constatação, ele percebe que não são os mortos que são os notáveis, apesar da sua história, apesar de quanto eles podem nos motivar, mas Davi olha para os vivos, para aqueles que estão ao seu lado, e ele visualiza não só uma questão espiritual, mas ele consegue visualizar o seu contexto de vida, as guerras que ele passa. E por isso nós podemos trazer para a nossa vida e imaginar as nossas lutas. E a luta dele tinha a ver com o dia a dia. Era o inimigo, eram os seus traidores, era o inimigo que morava em cidades vizinhas e que vinha para atacar com a espada, para tirar-lhe a vida mesmo, que vinha para humilhá-lo, que vinha para guerrear com ele. E nós temos as nossas lutas de todas as maneiras. Lá está ele dizendo que, na verdade, os notáveis que ele considera, o prazer que ele tem, são daqueles que estão vivos ao seu lado, aqueles que estão junto com ele. E na hora que ele pegar a espada e for para a luta, ele não vai sozinho,
Alguém vai com ele. Alguém vai pegar a espada e vai arriscar-se junto com ele. Eu notei que quando nós fomos para a Cristolândia ontem, muitas recomendações foram dadas. Eu fiquei muito feliz porque a liderança lá, eles têm uma preocupação preventiva bastante grande, cuidando de todas as ações dos que estão internos, para que eles não se desviem e não percam o foco de cuidarem das suas vidas, de desligar-se da vida antiga e estabelecer uma nova vida. E cuidam também de nós que estamos indo lá, para que nós também não passemos situações ruins, não passemos nenhum constrangimento, porque aqueles que estão lá ainda estão no processo, e alguns estão muito firmes, mas alguns estão no processo, e por estarem no processo não estão firmes, e podem ter problemas, podem ter ações que vão totalmente contrárias a tudo que está sendo ensinado. Então eles preservaram tanto a gente e cuidaram tanto da gente, e como é bom saber que tem pessoas que estão junto conosco. Mas quando a gente vai para lá, a gente sente que está indo para uma guerra. Algumas pessoas apenas ao chegarem lá já não se sentiram bem, falaram assim: eu me sinto uma vontade de sair daqui desse lugar, porque é um lugar onde está sendo uma guerra realmente, onde eles estão aprendendo a deixar o seu vício, as suas dependências, a deixar um padrão de vida totalmente fora de um padrão normal de um ser humano. É uma subvida muitas vezes, porque eles estão dormindo na rua e consumindo drogas dia após dia e apenas esperando a morte. Você pode ver isso em qualquer reportagem que se faça a respeito disso ou dessas pessoas. E lá eles tomaram uma decisão: eu quero mudar de vida. E como eles estão nesse processo, é uma guerra. E como é triste a gente ir e a gente tem aquele sentimento ruim. Mas a gente começa a conversar e você começa a ver que a maioria deles está vencendo, e Deus já tem transformado. Então, como aquilo alegra o coração, como aquilo traz prazer para a gente. E é isso que Davi está dizendo, que nós temos prazer nesses, porque eles têm sido fiéis, porque estão santos, ou seja, estão sendo separados, e a vida que eles tinham já não é mais a mesma, e outras coisas eles estão vivendo neste momento. No versículo 4, a constatação dele ainda, de Davi, ainda é que muitas serão as penas daqueles que não entenderam ainda o que Deus é, como Deus faz, o amor de Deus, também a justiça e a misericórdia de Deus. Ele fala: vai ser muito difícil para aqueles que não entenderam, que ainda andam misturados, que não confiaram plenamente em Deus. E ele diz: eu não me atrevo nem a dizer o nome dos outros deuses, porque eu não quero gastar tempo com isso, não quero valorizá-los, eu quero apenas ter certeza de que estou com Deus. Algumas lutas espirituais nessa semana eu estava vivendo com algumas pessoas, e algumas lutas muito sérias, de manifestações demoníacas, e aquilo estava visível aos olhos. E quando eu cheguei lá, eu preferi não gastar tempo com nada daquilo, com nenhum demônio que estivesse presente ali, com nenhuma manifestação do inimigo, de Satanás. E nós apenas falamos sobre a graça de Deus, sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a maneira como Deus tem derramado o seu amor, de como Deus pode transformar, como Deus pode selar com o seu Espírito, e como Deus pode ser realmente a nossa segurança. E quando fomos orar, eu pedi que nós levantássemos e ficássemos em pé, para que a gente tivesse mais oportunidade de abrir o coração e de me sentir-se mais à vontade. Enquanto orávamos, uma das pessoas que estava ali ajoelhou-se, e enquanto ela estava orando ajoelhada, ela chorou muito na presença de Deus, entregou a sua vida para Cristo. Irmãos, a gente não falou de nada do inimigo, não perdemos tempo nem para ficar contando muitas coisas, e eu não fiquei repreendendo nem nada, apenas falamos de Cristo Jesus, enchemos aquela casa de salvação, glorificamos a Deus. E a notícia que eu tive é que depois não houve mais manifestação nenhuma, e que Deus tem dado muitas vitórias ali. Como é bom a gente ter certeza do que nós estamos fazendo. E Davi usa essa mesma maneira. Eu não vou nem citar o nome dos outros deuses, e eles não vão receber os meus sacrifícios nem as minhas ofertas, mas eu vou confiar no Senhor. Temos um outro ponto a partir do versículo 5 até o versículo 9. Então Davi faz um pedido.
naquela oração em que ele está fazendo o seu pedido, ele continua a sua oração e faz algumas constatações, e ele vai apresentando ao Senhor e fortalecendo o seu coração nessas constatações. E é uma oração, mas o pedido era o mesmo, ele não mudou o seu pedido, ele continua pedindo pela sua segurança, mas ele está constatando quem é Deus, quais as vantagens de estar com Deus, como é ruim estar longe de Deus. E agora ele vai dizer as suas ações de graças. Então, as minhas ações de graças, a partir do versículo 5: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. A herança realmente está relacionada a bens, e os filhos esperam então que depois, quando eles não estiverem mais com os seus pais, o que fique é a herança, e mantém então o padrão da família, mantém a segurança da família, o bom nome da família. E desde essa época era assim que elas viam. Então a herança era alguma coisa que era deixada pelos pais para a continuação da sua vida nos filhos. Como era importante a herança. Mas Davi está dando ações de graças e dizendo a Deus: a minha herança é o Senhor, a sua presença é a minha herança, ali está a minha segurança, o meu prazer, a minha alegria, os meus bens, é a presença de Deus. E eu queria que você gravasse essa frase, que em alguns versículos diz que o meu futuro está baseado em Deus, né? O Senhor é o meu futuro, as ações do Senhor vão definir o meu futuro. Mas nessa tradução está escrito assim: tu és o arrimo da minha sorte. O arrimo é uma ferramenta então de medição, e aí eu não vou saber explicar com todos os detalhes, os nossos engenheiros podem explicar, né? Se precisar, o Laertes está ali de plantão para ele explicar direitinho como funciona. Mas é um instrumento de medição, para que seja estabelecido os limites. E eu lembro então do povo de Israel sendo estabelecido na terra prometida que Deus estabeleceu para eles e determinou para eles, e eles estão se estabelecendo, e até onde são os limites. E uma dessas ferramentas é o arrimo, que vai ajudar a perceber então quais são os limites das suas posses. E eu fiquei pensando, o arrimo que determina a minha sorte ou o meu futuro é o Senhor. Então pense nos seus limites, os limites da sua vida, até onde você vai, as coisas que você faz. Normalmente nós pensamos então, bom, eu posso comprar o carro novo se eu olhar então na minha conta e estabelecer ali quais são os limites da parcela que eu posso pagar ou da compra que eu posso fazer. E você vai estabelecendo limites. Se eu pretendo então ser um profissional dessa área, então eu vou estudar ali naquela faculdade e eu vou estabelecendo limites para a minha vida. Mas alguns limites que são muito subjetivos, que eu não posso sentar, fazer uma conta e determinar esses limites. E quando eu olho para o meu futuro, ainda que eu tenha algumas coisas que eu possa fazer, e é muito bom que eu faça, é prudente, é sadio, e Deus ensina a fazermos dessa maneira, há algumas coisas que eu não posso determinar. Por exemplo, quantos dias de vida eu ainda tenho? Como será a minha vida lá na frente? As complicações de saúde que eu vou ter conforme a idade for chegando. Algumas coisas que eu não sei dizer. Por quanto tempo os relacionamentos que eu tenho vão continuar, porque os nossos filhos vão crescendo, eles vão mudando para longe, e as situações da vida fazem com que a gente disperse um do outro. São coisas que eu não sei determinar. Mas Davi faz essa constatação: tu és o arrimo da minha sorte. Então todas as coisas relacionadas à minha vida, Deus mesmo pode estabelecer os limites. Ele pode dizer se é bom aumentar os nossos limites, ou às vezes até diminuir, ainda que aparentemente sejam perdas para nós. Quando Deus está estabelecendo esses limites, Ele faz isso para nossa segurança. E quando Davi começa a orar: Deus, seja o Senhor aquele que me guarda, ele faz esta constatação e coloca isso como uma ação de graças, dizendo: o Senhor é o arrimo que determina a minha sorte. Se não fosse o Senhor determinar o que é bom para mim, eu me perderia, eu não estaria seguro. Que bom é essa percepção.
E Davi coloca isso como uma ação de graças. Se ele espera que Deus guarde a sua vida, ele reconhece isso e agradece a Deus, porque a sua sorte, o seu futuro, são limitados pelo próprio Deus. Então ele continua dizendo: as divisas caem em lugares amenos, é muito linda a minha herança. As coisas que eu tenho, as coisas que eu recebo de Deus, elas são perfeitas e maravilhosas, porque Deus está determinando o meu futuro. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, pois até mesmo durante a noite, em algumas traduções, a escura noite. E o que você está fazendo olhando a escura noite? Talvez seja um tempo de insônia, talvez seja até porque você não sabe como fazer, como resolver aquele problema, e você não consegue dormir à noite, e você precisa de um conselho. Então lá está você diante de Deus, dizendo: Senhor, me guarda, Senhor, me ajuda. E Davi tem esta ação de graças, e ele continua dizendo: bendigo o Senhor, porque até na noite escura Ele está lá e Ele me aconselha. Ele está reconhecendo e agradecendo a Deus. O Senhor, esse Deus eu tenho sempre em minha presença, Ele está à minha direita. E essa ideia da direita é daquele que guarda, aquele que está como defensor, aquele que está ao lado para realmente ajudar. Quando você está sozinho e vai enfrentar alguma situação, ou numa batalha mesmo, corpo a corpo, sozinho é uma coisa, mas quando alguém está do seu lado, né? A pessoa olha para você e olha para aquele que está à sua direita, depois ele mede a altura, mede os músculos, mede as armas, não é assim? Então, quando Davi fala, está à minha direita, ele pode dizer: ainda que eu seja pequenininho, não tem problema. Aquele que está à minha direita é que põe o medo, né? Que impõe o temor, que impõe o respeito. E Davi está sossegado, então eu vou, mas Ele está à minha direita. E ele continua na sua ação de graças: eu reconheço que Deus tem estado, eu bendigo o Senhor, eu falo bem de Deus, e o meu coração está sempre alegre, o meu espírito exulta. Essa ideia do meu espírito exulta eu achei interessante, porque às vezes não dá para eu demonstrar isso. Às vezes eu estou num lugar que não é apropriado, às vezes eu estou em situações que as circunstâncias todas me levaram a ficar tão abatido. Mas lá no Espírito, quando ele faz todas essas avaliações, lá no Espírito ele continua exultando ao Senhor. E nem as circunstâncias foram capazes de mudar o reconhecimento que ele tem a respeito de Deus, dessa segurança. Temos um último ponto nos versículos 10 e 11 a respeito do meu futuro. Então quero apenas voltar no versículo 9, quando ele está falando então que o coração alegre e o espírito exulta, e ele diz: até o meu corpo repousará seguro. Ele está dizendo do tempo da sua morte, quando todas as coisas acabarem, e ele não está preocupado de que o seu corpo vai ser desprezado, nem ele está dando uma ideia de que o homem está dividido em alma, depois corpo, coração, espírito. Ele não está interessado nisso. Ele está dizendo que de todas as formas ele está seguro, em todas as áreas da sua vida, de todas as maneiras que puder pensar, ele está seguro. E falando do seu corpo, ele continua então no versículo 10, falando do seu futuro, porque a minha alma não vai ficar na morte. E essa segurança que ele tem. E aqui já vem uma profecia usada lá no livro de Atos, falando de Cristo: nem permitirá que o teu santo veja a corrupção ou veja a decomposição. Nós vamos ver que isso aconteceu com Cristo Jesus, porque depois de 3 dias ele ressuscitou, o seu corpo nem se decompôs. E a ideia do teu santo também é uma ideia de uma pessoa específica. E ele está falando dele mesmo, e profeticamente ele já fala de Cristo Jesus. Então, do que ele está falando é de uma segurança real e verdadeira, porque enquanto ele falava do seu dia a dia, ele falava com Deus, mas quando ele vai falar do seu futuro, da sua alma e da eternidade, ele não pode falar apenas de Deus, mas ele já fala também do sacrifício de Cristo, daquele que morreria e se entregaria, mas que esse corpo não sofreria decomposição, e isso dava garantia para a sua alma, ou para o seu espírito, ou para a sua plenitude dos tempos futuros na presença de Deus. Que bom que Deus está aqui para me proteger hoje, mas depois, quando encerrar todos os nossos dias, como será? E ele continua seguro, dizendo: a minha alma não vai ficar lá, presa
a minha alma não vai ficar perdida na morte, mas por causa daquele que não sofre decomposição, daquele que não viu a corrupção, este ou neste eu estarei seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida. Depois da morte, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Então onde eu vou estar? Lá no Sheol, como diz, vou estar perdido, vou estar no limbo, vou estar no lugar onde esperarei que alguma coisa aconteça, que alguém deposite algum dinheiro em alguma conta para que a minha alma seja libertada daquele lugar. Não, de jeito nenhum. Ele está falando, o Senhor vai me guardar, o Senhor é meu Deus, e quando chegar a morte estarei na tua presença. Na tua presença há plenitude de alegria. E bem, irmãos, que palavra profética de Davi, e ao mesmo tempo que ele estava apenas afirmando para o seu próprio coração da segurança que Deus estava dando para ele, e conclui dizendo, na tua destra delícias perpetuamente, dizendo então que também não é aquela visão de anjinhos pulando de nuvem em nuvem. E o que mais que eu tenho para fazer aqui? Não aguento mais ficar nesse lugar, não tem nada para fazer, seria melhor estar no inferno, porque lá tem tanta coisa boa para se fazer. Que visão triste das pessoas que não conhecem e não entendem. Mas Davi conhece, Davi entende muito bem. Davi está dizendo que o que tem para se fazer perpetuamente lá são coisas muito boas. Talvez ele não soubesse explicar os detalhes, talvez nenhum de nós possa explicar realmente tudo que há de bom lá. Talvez nós não consigamos imaginar toda a glória de Deus que vai trazer para nós essa alegria que Davi fala, mas ele sabe, Deus é a sua proteção para a vida, para depois da morte, para essa vida eterna, e que estar lá com Deus é a melhor coisa de todas. Delícias perpétuas, nada vai ser melhor do que estar com Deus. Ele é a minha segurança para os dias de hoje e para os dias que virão, e mesmo quando acabar os dias, Ele será a minha segurança. Graças a Deus, que Deus nos abençoe, amém. Nós vamos orar ao Senhor, depois vamos para a nossa EBD. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, gratos somos a Ti pela Tua palavra e pelos ensinamentos do Senhor. Graças a Ti pela vida de Davi, ó Deus, que pôde experimentar tantas coisas desde pequeno com o Senhor. E a autoridade do Senhor estava sobre ele. E porque ele experimentou, e porque ele viveu tantas coisas, ele pode deixar para nós os seus ensinamentos, as suas experiências, a sua fé, e ela nos motiva hoje a andarmos nos mesmos caminhos, nos caminhos de fé e de esperança no Senhor, sabendo e conhecendo quem o Senhor é. E assim queremos andar, ó Deus, e não mais perdidos, nem desamparados e nem desesperados, mas queremos andar cheios da esperança que há em Cristo Jesus, cheio da alegria, ó Deus, que ainda não podemos conhecê-la toda, mas desde já experimentamos o Senhor como nosso guardião, aquele que está do nosso lado, em quem depositamos, ó Deus, a nossa fé e a nossa esperança. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque somos guardados por esse Deus que nos amou. A nossa confiança está em Ti. Assim queremos viver todos os dias da nossa vida. E quando encerrarem os nossos dias, estaremos com o Senhor. E esperança, ó Deus, confirmada de muitas maneiras pela Tua palavra, de muitas maneiras por aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, e que hoje estamos afirmando aos nossos corações de que essa esperança não é vã. Então permaneceremos firmes nela, como maneira de honrar a Ti e como maneira, ó Deus, de mantermos a nossa fé até aquele dia. Bendito seja o Senhor, que não se esqueceu de nós, mas que nos amou profundamente, mandou Cristo Jesus. Em Ti confiamos e a Ti glorificamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei quem vai dirigir a nossa EBD. Timóteo, por favor. Ok. Muito bem. Então que Deus abençoe a todos.
A Sandra tem um aviso? Então a Sandra vai dar um aviso, e terminando o aviso dela, então podemos ir para o nosso café e em seguida para as nossas classes. Se você ainda não cumprimentou todos os irmãos, aproveite o nosso cafezinho para cumprimentarmos os irmãos. Por favor, dona Meire. Alguns irmãos já os cumprimentaram durante o culto, que nós tivemos a oportunidade, mas de todas as formas nós continuamos agradecendo a Deus, né? Isso, nós continuamos agradecendo pela vida de vocês conosco. Esperamos que aqui vocês tenham tido a oportunidade de encontrar com Deus, com essas pessoas que amamos tanto, e que, tendo outra oportunidade, vocês estejam conosco mais uma vez. Que Deus os abençoe. Sandra? Bom dia. Eu quero convidar todas as mulheres para a nossa reunião hoje à tarde, que vai ter como título: Que diferença você faz na sua igreja? Será ministrada pela irmã Maria Rita. Cada uma vai estar recebendo também um calendário com as nossas atividades até o mês de julho deste ano. E eu agora quero aproveitar essa oportunidade para dizer que nós estamos, o pastor já falou, em campanha do óleo, né? Como ele já falou, eu não vou dar prosseguimento, mas eu quero convidar as irmãs e os irmãos que desejarem para contribuir conosco no sentido de trazerem roupas, utensílios em bom estado, porque no dia 18 de maio nós teremos aqui a Feira Missionária, que é uma feira realizada pela União Feminina da Abançu. Será aqui na nossa igreja e a nossa incumbência é a Barraca do Bazar. Então, desde já, estou pedindo aí a colaboração das irmãs e dos irmãos para esse evento. Obrigada.